Então, na semana passada, a gente deu uma olhada, abre aí na página 94. Na semana passada, a gente deu uma olhada nessa imagem aqui, que ilustrava, né, a trajetória do herói quando você vai criar um conto, uma crônica. Eu vou compartilhar com vocês essa mesma página aqui que a gente está. Deixa eu abrir aqui primeiro, senão não vai dar. Para vocês visualizarem bem aqui o livro e eu não ter que ficar mostrando o livro para a câmera. 94. Então, a gente viu essa imagenzinha aqui. Cadê meu mouse? Essa imagenzinha aqui lá na página 94, aquela espécie de mandala, se a gente puder assim dizer, né? E que configurava aqui a jornada do herói. A gente sabe que todas as vezes que a gente está falando assim de crônica ou conto, uma das histórias possíveis é essa coisa de ter, né, mocinho, o personagem que sai de uma situação tranquila, passa por uma situação problema e ou tem um desfecho feliz, né, onde ele consegue alcançar a vitória, salvar a mocinha, sei lá, alguma coisa boa acontece, ou o final não é feliz. E aí a gente tem o herói consagrado, mas que no fim das contas acaba, sei lá, se perdendo, morrendo, enfim. Aí aqui ele coloca os passos, né? E você tinha que analisar toda essa mandalinha para poder responder a página 95. Então aqui onde a gente tem o primeiro, diz assim, vivência no mundo comum. Toda vez que a gente tem uma história onde nós temos alguém, uma figura que vai se tornar a heroína, que vai se tornar a protagonista, que vai levar a fama pela conquista de algum problema, ela começa normal, no mundo normal, vivendo tranquilamente, sempre o ambiente da história inicia com um contexto tranquilo, né? Aí aqui a gente tem o herói, é como qualquer outra pessoa no dia a dia, tem uma vida normal. Depois, quando a gente passa para número 2, algo desestabiliza e altera a rotina, o herói recebe uma missão. Então, a gente tem uma pessoa, a gente tem um ser que estava tranquilo, aconteceu algum problema. E aí ele vai precisar de resolver esse problema. Número 3, recusa do chamado. Geralmente, e aí você pode fazer uma análise com as séries que a gente assiste, geralmente é assim, né? As séries e filmes que a gente vê. Quando tem questão de super-herói, entenda que herói e super-herói aqui, nesse texto, não são a mesma coisa. O herói aqui é a figura de alguém que consegue enfrentar um problema, resolver um problema e se sair vencedor. O super-herói nas séries, nos filmes, nas histórias, eles já têm essa carga, já carregam essa carga de ter que vencer, tá? E aí a gente às vezes vê alguém que resiste a resolver o problema. Depois, no 4, né? Encontro com o menor com o mentor ou ajuda sobrenatural. Quando a gente está falando então aqui de super-herói, a gente vê o herói entrando em conflito pessoal, o que ele faz, e aí sempre tem alguém para dar um conselho. Cruzamento do primeiro limite, o herói reluta, mas decide enfrentar o desafio, ele sai definitivamente da zona de conforto. Depois 6, provações, aliados e inimigos. 7, aproximação da caverna escura. 8, provocação traumática. 9, recompensa. 10, caminho de volta. 11, ressurgimento do herói. 12, o regresso com Elixir. Bom, a gente viu então aqui uma mandalinha que falava um pouquinho sobre o... Onde que eu diminuo aqui? Achei. Que falava um pouquinho sobre a jornada do herói. Aí a gente vai para as questões, inclusive ela começa... Ué.
Não tem página 95 e 96 no livro, ó. Eu passo a página, ela pula para 97. Vamos ver se eu colocar o número aqui, se ele vai. 95. Não tem. Tudo bem. Não tem problema. Eu vou tirar aqui do compartilhamento da tela. E aí você vai acompanhando aí no seu livro. Por que eu não consigo? Ah, porque é aqui. Pronto. E a gente vai lendo aqui. Na página 95, não tinha visto. Oi, Nath, tudo bem? Na página 95, ele explica traz uma palavra que estava ali no texto que a gente leu, e ele explica o que seria, né, um elixir. É um substantivo masculino que tem origem no latim medieval e significa pedra filosofal. É muito provável que essa palavra venha do termo árabe al-iksir, alguma coisa assim, derivado de xerion, palavra grega cujo significado é pó para curar feridas. Muito bem, na questão número 22, né, da página 95, ele vai começar então agora a fazer uma relação com aquele texto lá atrás que a gente leu do sargento, depois o próximo texto ali na página, deixa eu só confirmar aqui, ali na página 86, e é isso. Aí ele pergunta assim, a crônica de Lourenço de A Féria faz uma reflexão sobre heroísmo, defendendo a ideia de que o sargento Silvio foi um verdadeiro herói do povo. Lembra do texto que a gente leu do sargento que pulou no fosso das ariranhas para salvar uma criança, mas no fim ele acabou falecendo? E aí a crônica falava sobre isso, né? Sobre o que a gente vê como heroísmo e que alguém acabou dando a vida para salvar, mas muitos estavam ali e só um teve coragem de agir para salvar aquela criança. Bom, faça o teste para verificar por quais etapas da jornada do herói ele passou. Então vamos ver aí, se você acertou, você pode pôr um certinho, se você não fez, é hora de fazer e depois voltar lá na aula dessa semana, a de ontem? Não, da semana passada, de sexta-feira, e postar. Então vamos lá. Vivência no mundo comum. A gente tem o sargento vivendo no mundo normal, no mundo comum? Sim, então pode marcar. Chamado à aventura. Ele acaba indo, né, em busca, não é em busca, mas ele acaba aceitando o chamado para poder salvar, para poder agir naquela situação? Sim, né? Recusa do chamado? Não, né? Porque ele não se recusou. Encontro com o mentor, ele teve alguém para dar um conselho? Teve tempo para isso? Nem teve, né? E cruzamento do primeiro limite. Ele cruzou o limite ali do normal para poder agir? Sim, porque o limite diz para a gente o seguinte, olha, queridíssimos, nós não devemos enfrentar esses bichos aí, leão, onça, leopardo, ariranha, esses bichos aí, não é para você ir lá fazer um carinho, não. Então, ele cruza um limite, né, que é o de arriscar a vida para poder salvar a criança. Provações, aliados e inimigos, ele teve algum aliado, alguém que foi lá ajudar? Ele teve alguém que era tipo inimigo, que tentou ainda... Teve, Adrian? Quem que era o inimigo dele? Leva em consideração as ariranhas, né? Ah, entendi. Não, mas elas não eram o inimigo dele. Elas estavam vivendo a vida delas. Elas não queriam destruir o sargento, queriam? Era ele o alvo delas? Era qualquer um que caísse lá. É diferente de quando você tem um vilão que, tipo, quer acabar com aquele herói em específico, quer fazer a maldade para aquela pessoa, acontecer alguma coisa para ela, entendeu? No caso, os ariranhas teriam matado a criança, teriam matado quem foi que caísse ali dentro. Não era uma questão pessoal das ariranhas. Então, não, a gente não teve ali aliados e inimigos. Aumento das dificuldades? Com certeza, né? A gente teve a criança passando dificuldade, o sargento passando dificuldade,
Provação difícil e traumática? Nossa, muito traumática, né? O sargento perdeu a vida para salvar a criança. Foi um trauma para a criança, foi um trauma para a família do sargento. Ele foi recompensado? No texto, aliás, a maior das críticas do autor, e por isso ele chegou a ser preso, né? Lembra que a gente leu que ele chegou a ser preso, teve uma condenação, porque a maior crítica dele foi essa, que no Exército Brasileiro, que o pessoal dessa área não recebe a glória quando faz alguma coisa boa, e que os que às vezes não fazem nada de bom recebem uma glória indevida. Ele faz uma crítica até o Duque de Caxias, né? E não sei se vocês sabem, mas existe uma regra assim entre a polícia, exército, marinha, aeronáutica, de que alguém que vamos supor assim, alguém na hierarquia que é mais um escalão abaixo, não pode reclamar, não pode fazer crítica nenhuma ao exército, por exemplo, ao chefe da polícia, à instituição da polícia, porque eles punem. Então, você, por exemplo, se você é um policial e você, de alguma maneira, numa rede social, fizer alguma crítica para o sistema que você trabalha, eles te exoneram. Então, você não pode dizer coisas com as quais você se sente descontente. Caminho de volta. O sargento Silvio teve tempo, gente? Não teve tempo, né? Não teve tempo para voltar à vida normal dele. Ressurgimento do herói? Não. E regresso com o Elixir. Olha, nesse caso, aqui no meu livro de resposta não está marcado. E se a gente pensar que ele foi para resgatar a criança e ele conseguiu, então, se você marcou, eu não acho que está errado não, tá? Se você não marcou, tudo bem, porque no caso ele não foi buscar um pó mágico, né? Que é o que significa a palavra elixir. Se a gente considerar a palavra no contexto metafórico, que a criança era o que ele foi resgatar, ele conseguiu, porque ele resgatou a criança, salvou a criança. Questão 23. Por que o sargento Silvio não cumpriu todas as fases definidas daí aqui nesse texto, né, Joseph Campbell? Bom, a gente tem que ver aquilo que eu falei no começo. A análise que a gente está fazendo aqui não é de uma história de super-herói, uma história fictícia. É a história real, uma notícia que aconteceu há muitos anos, mas aconteceu aqui no Brasil. Então, quando a gente está tratando de figuras reais, coisas ligadas ao fictício, ao imaginário e tudo mais, não acontecem nos fatos, né? Então, a gente não cumpriu todas as fases por se tratar de uma figura real, de uma história real, de um fato, por se tratar de uma narrativa, de algo verídico. Se você respondeu por essa linha aí, você acertou. 24. A vida comum do herói Silvio pode ser percebida em A. O sargento morreu e está sendo enterrado em sua terra. B. Um sargento que dê as mãos aos filhos e à mulher e passeie incógnito e desfardado. C. O herói é reconhecido depois, muito depois, tarde demais. D. O herói e o santo é o que derrama seu sangue, esse é o preço que deles cobramos. Então, qual dessas frases faz a gente perceber a humanidade, o real do sargento? B. Hã? B. Isso, letra B, né? 25. Assinale a alternativa que revela o herói cruzando o limite, isso é, saindo da vida comum para enfrentar o desafio perigoso. Letra A, o sargento Silvio, que pulou no fosso das ariranhas para salvar o garoto de 14 anos, que estava sendo dilacerado pelos bichos, então esse trecho. B, de fazer as coisas urgentes e inadiáveis, tarde demais.
C, o herói e o santo é o que derrama seu sangue. D, escrevo com todas as letras. O sargento Silvio é um herói. Então, qual dessas frases demonstra o momento em que ele cruza o limite? A. Isso, letra A. 26. É apenas um homem que, como disse, quando pressentiu as suas últimas 48 horas, quando pressentiu o roteiro da sua última viagem, não podia permanecer insensível diante de uma criança sem defesa. A parte em destaque, que é essa que está em itálico, né, meio deitadinha, corresponde a qual frase da jornada, a qual fase da jornada do herói? Bom, então, quando fala assim, ó, que ele não podia resistir, que ele não podia ver a criança passando necessidade e não ajudar. Qual é a fase que a gente leu, que é a fase onde o herói não consegue resistir? Deixa eu ver. Essa eu não sei se acertei, mas eu coloquei provação. Provação traumática. Não, é quando ele aceita o quê? Ah, É quando ele faz o quê? deixa eu ver, peraí. Quando ele percebe o chamado para aventura, para decisão. Depois disso é que ele recusa o chamado, que no caso do herói ele não fez, né? No caso do herói aqui, ele estava, essa fase é a fase 2, que é a chamada para a aventura, é a chamada para ele cruzar o limite. Daí ele não faz a número 3, ele não faz a número 4, né? E aí ele vai direto para 5, né? Então, é a fase 2, é a fase do chamado para o desafio, para a aventura. E por último, 27. Você considera que a salvação do garoto do fosso das ariranhas corresponde à etapa recompensa? Ah, aquilo que eu falei, né? Lá quando a gente estava fazendo o número 1. Você acha que o sargento ter conseguido salvar o garoto seria a parte da recompensa, né? Seria a parte de trazer o elixir? Eu não sei você, Sim, mas eu considero que eu sim, porque por também mais acho. que o herói não tenha, né, conseguido se safar da situação, ele conseguiu resgatar, conseguiu cumprir a missão dele, que era resgatar a criança, salvar a criança. Isso na minha opinião, né? Então, se você considera, por exemplo, que não pelo fato de ele não ter conseguido ser com vida, aí você tem que colocar ali que ele pode até ter conseguido salvar a criança, no entanto, acabou perdendo a vida, então você não considera isso como uma recompensa, tá? Se você achar por esse lado, não tem problema, você só precisa explicar aí essa situação da recompensa, do elixir, de o que seria a recompensa no caso da história que a gente analisou. Bom, para hoje, então, corrigidos os exercícios da página 94 e 95 que a gente fez na sexta-feira, e a gente vai começar na próxima semana um assunto novo, nessa semana, um assunto novo, e é isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer, não precisa ser com relação a essa atividade, se quer perguntar alguma coisa a mais. Eu queria aproveitar aqui o momento para lembrar você só uma coisa, tá? Para a gente terminar, então. Esse bimestre, ele é menorzinho, tá? Lá no semestre passado, a gente também teve 2 bimestres. Mas, no fim, a gente acabou tendo o semestre inteirinho para fazer várias atividades, certo? Então, você acabou tendo, tipo, um prazo bem grandão para fazer tudo. Agora, não. O nosso bimestre acaba no final de setembro. Então, não deixa acumular coisa, tá? Não deixa acumular trabalho, não deixa acumular redação, não deixa acumular atividade, porque não vai ter, assim, tipo, até dezembro para você colocar essas coisas em dia. Vai fechar as notas daí ali pela primeira semana de outubro, e o que tiver feito, está feito, o que não tiver feito, vai ficar. Não vai dar para fazer, tá bom? Ô, senhora, Fala. e a nota do primeiro bimestre? Por causa que eu fui lá no site, eu só tenho a nota do meu segundo bimestre. Isso, meu amor. A nota lá em maio, acho que lá pelo dia 20
24, 25 ali de maio, foi enviado um comunicado para vocês com a formulazinha, explicando como é que ia ser a nota do primeiro, a nota do segundo, a nota do terceiro e do quarto, tá? Se não me engano, Adrien, a nota do primeiro vai sair só mesmo a nota que referente ao segundo bimestre, tá? Então, a nota foi gerada considerando as atividades, por exemplo, na minha matéria, tá? Vocês tinham feito, referente ao primeiro bimestre, uma prova, 2 redações e um trabalho de leitura. Não, 2 redações não. Um trabalho de redação, que era aquele do poema e do calígrama, e um trabalho de leitura do livro lá de poemas. Então, eu tinha 3 notas de vocês e mais o ECLES de março e abril, tá? Então, somei todas essas 4 notas, dividi por 4, e lá no SAD, quando você olhar assim, ó, média das atividades do primeiro bimestre. Essa é a nota do primeiro bimestre que a gente teve que fazer uma média para lançar no segundo bimestre como se fosse uma nota a mais. Entendeu? Lembra que ontem eu mandei uma fotinho para vocês que tinha uma data, tava assim, a V1, a V2, a V3, a V4, a V5, uma data e a descrição. No seu aplicativo, você não consegue ver a descrição. Por isso eu mandei a foto. Você vê a data que está ali lançada e daí você vê a descrição, você vai saber do que é aquela nota. Entendeu? Entendi. Então, tem uma delas lá que se chama Média das Atividades do Primeiro Bimestre. Então, ela virou uma nota, mas só vai sair nota como se fosse uma nota de primeiro semestre. Como se você repetisse a nota 2 vezes. A mesma nota no primeiro e a mesma nota no segundo. Não é assim, mas é como se fosse. Entendeu? Entendi. É como se fosse na escola que é trimestral, que funciona por trimestre. Você tem 3 notas. É como se fosse isso, tá? Então, tu não precisa te preocupar agora, já acabou, já fechou. Agora, o que tem que se preocupar é fazer esses 2 meses muito bem para garantir alguma nota que não tenha ficado tão boa nesse primeiro semestre e menos tempo, menos coisa para você fazer. Beleza? Até porque, pessoal, no final desse mês, a partir do dia 31 de agosto, começam as suas atividades avaliativas. Nota, como se fosse uma nota de prova para esse bimestre. Então, pouco tempo, né? No início de agosto até 31, não tem tanta matéria assim para estudar. É menos matéria para cair nas atividades avaliativas. Mais fácil de vocês irem bem. Tá bom? Então tá bom. Não deixa de perguntar as dúvidas, não vai fazer atividade avaliativa sem saber nada. Bom, é isso, tá corrigido. Quem precisar de colocar lá no SAD de sexta-feira já abre lá para colocar e a gente já pode partir para a próxima atividade que é no Almanac, tá bom? Então a gente vai ali para o Telegram para fazer as dúvidas que surgirem e aí eu também vou mandar no Telegram a mesma imagem que tá lá. No ECLES, eu coloquei um PDF que são as páginas do Almanac. Então, eu mando aqui também no Telegram para que quem não tem possa ver e fazer, tá? Então, tá bom. Um abraço, um beijo para todo mundo, um ótimo dia. É bom ver vocês. Obrigada, porque os de sempre estão sempre aqui. Beijo. Obrigada, Ed. Até mais. Tchau, tchau, Gabi.